E o que fazer e o que não fazer, então, no manejo dessas condições? Então, dentro dessa abordagem do sintoma como diagnóstico, da necessidade da gente compreender o diagnóstico no sentido do quanto a gente vai intensificar nosso cuidado, no sentido de entender muito mais as pessoas dentro dos seus contextos personalizados de sofrimento, o que a gente faz e o que a gente não faz. Então, a primeira reflexão é como é o acolhimento dessa pessoa com sofrimento psíquico. Ela chega até a unidade de saúde, ela chega até a equipe. Então, as dificuldades de acesso, de um modo geral, vão influenciar muito nessas pessoas, principalmente porque elas têm como queixas somáticas a entrada, o bilhete de entrada. Então, como a gente está nisso? Por isso é importante, talvez, apresentar essa web, discutir com quem faz o acolhimento, quem está ali na frente, para que esteja alerta às pistas não verbais das pessoas em sofrimento. E a gente vai trabalhar em cima agora do que, no contexto ambulatorial, dos grupos, das possibilidades coletivas oferecidas na atenção primária, é possível a gente fazer. Então, como primeira página, e que eu gostaria de apresentar para vocês, tem a página do PAC, Paciente Estressado ou Triste, que vai caber para provavelmente todas as situações de sofrimento psíquico, e que é uma página muito interessante ser usada junto com o paciente, e que pode dar segurança ao profissional para o diagnóstico ou não de uma situação que precisa de uma intervenção maior ou não. Então, aqui a gente vai encontrar desde o quadro vermelho inicial, que traz a necessidade da gente perguntar, sim, para as pessoas em sofrimento psíquico, se elas, dentro de um contexto, é claro, se elas estão com pensamentos ou comportamentos suicidas, e essa pergunta ela tem que ser clara, mas dentro de um contexto, eu perguntar, você tem vontade de morrer? Você tem vontade de se matar? E ela responder, de vez em quando passa na minha cabeça, mas eu não tenho nenhum plano, é uma coisa. Outra coisa é, ela tem um plano, eu já comprei o revólver, já comprei o veneno. Então, a gente vai ter uma aula também sobre isso, que a Márcia, a psiquiatra da rede, vai dar para a rede toda, sobre suicídio, mas já trazendo para vocês, perguntar sobre suicídio é necessário. E perguntar sobre suicídio não induz suicídio. E é importante avaliar em toda pessoa com sofrimento. E nessa parte de avaliação, vocês vão encontrar as duas avaliações de ansiedade e de depressão, naquela frase de rastreio, onde, se positivo, o profissional de enfermagem, por exemplo, pode se direcionar lá, o médico pode se direcionar lá, na página 109, onde vai ter o algoritmo de depressão para ficar mais tranquilo se aquilo realmente eu preciso avançar no cuidado ou não. Bom, então a gente vai ter ali a avaliação, tanto de urgência como de ansiedade, depressão, do uso de álcool ou outras drogas, de avaliação de algum trauma e abuso, e talvez uma das principais, e que é o pulo do gato de todas as avaliações, é da identificação dos estretores psicossociais. Pergunte sobre problemas familiares, de relacionamento, dificuldades financeiras, luto e doenças crônicas, sobre doença terminal, sobre solidão em idosos. Porque, como a gente já comentou, a gente precisa entender a origem desse sofrimento dentro de todo o contexto da pessoa. Não há uma depressão que não tenha implicações do contexto. Não há uma depressão simplesmente acordei depressivo, sou depressivo para sempre, né? Ou peguei depressão. Às vezes levam-se anos para que determinadas situações e gatilhos, ou que possivelmente estão relacionadas, se desvelem para o profissional. Na minha experiência prática como médico de família no Centro de Saúde de Saco Grande, na equipe que eu trabalhava, tinha um usuário crônico de benzodiazepínico, com diagnósticos que variavam entre transtorno depressivo, transtorno ansioso, transtorno misto, ansioso depressivo, em uso de inibidores de recaptação de serotonina e mais benzodiazepínicos, que era muito difícil explorar com ele o que levava ele a ter esse sofrimento. Para ele era uma coisa que surgiu. Depois de 6 anos consultando numa determinada consulta, é desvelado situações de abuso que ele sofreu no passado, que levaram alguns anos de relação para aparecer. Por isso que talvez o grande treinamento em saúde mental, em abordagem em saúde mental, passa pelo treinamento e habilidade de comunicação dos profissionais de saúde. Também é importante avaliar na mulher as questões de contexto de parto, puerpério, menopausa, revisar medicamentos, como a gente já falou, os principais medicamentos que podem estar associados. E daí sim, então, que também é outro pulo do gato, como a gente trabalha a motivação das pessoas para a mudança, e daí a importância da gente trabalhar técnicas de entrevista motivacional, por exemplo, técnicas de habilidade de comunicação. Porque frente a essa situação,
a gente tem que incentivar a questionar o paciente, a questionar pensamentos negativos, ser realista se pensa no pior, generaliza, exagera o problema, se culpabiliza, leva as coisas para o pessoal. Mas como que a gente faz isso se muitas vezes mesmo a gente leva as coisas para o pessoal? Mesmo a gente pensa no pior, generaliza e não é realista, né? Então, essa é uma outra questão. O cuidado em saúde mental passa pelo cuidado do próprio profissional. Muitas vezes, avançar no cuidado em saúde mental passa por o profissional fazer terapia, o profissional se entender, se conhecer, para ele poder propor. Mas está ali o PAC, a gente pode abrir o PAC com ele, colocar que tem uma série de tratamentos para o problema dele, que ele pode escolher, inclusive, qual que é o que ele está mais disposto a fazer, e nas figurinhas mostrar para ele. Se ele tem problemas de sono, que aquilo está influenciando, será que a gente vai melhorar o sono? O sono, às vezes, é um ponto crucial de melhora. Ser mais ativo, vincular ele a grupos de suporte, linhas de apoio, grupos nas unidades, se a gente tem acesso aos psicólogos gratuitos, a psicologia que talvez esteja disponível, os grupos que existem, as PICs, né? Encorajar passatempos com os amigos e familiares, achar uma atividade criativa, divertida, fazer um exercício de relaxamento e respiração. E daí aqui eu abro um grande parênteses, que saúde mental não vai ser tratada e cuidada só pela área da saúde. Talvez esse termo esteja até equivocado. E nós, como profissionais de saúde, a gente demora a encaminhar de forma efetiva essa pessoa para setores fora da área da saúde que vão dar conta muito mais. Então, a gente às vezes encaminha. A gente acha que a gente não conseguiu avançar no cuidado daquela pessoa, porque a gente sabe que o cuidado daquela pessoa passa por mudanças de contexto, seja por mudanças motivacionais dela, seja por mudanças de contexto socioeconômico. E daí a gente encaminha para profissionais de saúde mental. A gente não tem problema com o diagnóstico, não tem problema com o tratamento farmacológico, mas a gente acaba encaminhando e a gente não dá conta daquilo. Mas também o profissional de saúde mental talvez não dê conta. Porque talvez seja muito mais importante envolver o assistente social, envolver o CRAS, que ela entre num novo emprego, num novo curso, que a gente consiga delimitar algumas questões da família, do que realmente a gente jogar novamente para o setor saúde. Então a gente tem que tirar esse peso das costas. A gente muito mais vai apoiar e ser uma parte desse processo de mudança do que realmente curar ou ser realmente o vetor que vai curar aquela pessoa. Vamos trazendo essa reflexão, depois a Fernanda pode trazer um pouco mais sobre isso. Identificando os estressores, a gente tem que se comunicar efetivamente. Mais uma vez, a habilidade de comunicação. A gente tem que ajudar as pessoas que estão em perda, luto, a reconhecer as emoções. Às vezes a gente tem que só tranquilizar, que sentir raiva, sentir saudade, tristeza frente a uma perda ou luto é normal. Permitir que ela compartilhe a tristeza, fale sobre suas memórias, sentidos da vida ou crenças religiosas. Aí entra o trabalho em equipe. Às vezes o médico fez um atendimento, o segundo atendimento é com o enfermeiro. O terceiro atendimento pode ser com o agente comunitário, que faça uma escuta. Ele não precisa ter um mecanismo de várias ferramentas. Não, se ele souber escutar e ficar em silêncio e falar o mínimo possível, só pequenas intervenções, ele já vai estar ajudando aquela pessoa. Quem pode ser o suporte? Quem pode ser a rede de apoio dela? Essa talvez seja o principal. O que você já fez quando você se sentiu assim que melhorou? Uma outra pergunta bem importante. Nessa época, antigamente, eu voltei a ter contato com meus amigos. E agora? Como que tá? Faz tempo que... De repente você volta, né? Quem são as pessoas que podem te ajudar? Quem são as pessoas que tu conversa? São perguntas que a gente pode lançar. O que te ajudou no passado, quando você sofreu isso? Quem pode te ajudar? E que talvez possam ser a solução para aquele momento. O genograma, usar mais essa ferramenta, ensinar o agente comunitário, dizer, me ajuda aí, vai naquela casa, faz um genograma dessa pessoa que a gente está com dificuldade de entender o que está acontecendo. Nós, médicos, enfermeiros, usar essa ferramenta. A gente marca um horário, não tem tempo, marca uma consulta de 10 minutos para fazer um genograma. 20 minutos que seja. Para o genograma hoje. Não. Agente comunitário, vamos treinar, pega um agente comunitário se tiver um bom, o técnico, vamos lá, vamos treinar, faz um genograma aí pra gente, depois a gente discute junto aqui. Então, ferramentas que ajudam. E no Telepsi, nesse site, depois a gente vai compartilhar com vocês, tem vários vídeos que vocês podem mandar para pacientes sobre a diferença entre tristeza normal, depressão, ansiedade normal, ansiedade excessiva, estresse, como praticar a prática de exercício de saúde mental, a importância dessas práticas para o controle dos seus sintomas, né? Então, são vídeos aí que a gente pode utilizar. E um acompanhamento de perto, um retorno no mínimo em 30 dias para a gente ver essa pessoa, acompanhar e estar disponível para ela se alguma dificuldade, para ela possa voltar e volte com facilidade.
Já no cuidado de rotina, daí daquele caso que no algoritmo lá se diferenciou entre estresse e tristeza e depressão, no cuidado mais intensivo da depressão, a gente tem uma página que também nos ajuda bastante aqui, né? E na avaliação ela vai trabalhar sempre a necessidade de a gente perguntar sobre autoagressão, sempre a necessidade de a gente avaliar também sintomas de mania, de ansiedade, de demência, o de uso de álcool, a mesma coisa que a gente trabalhou lá no estresse e tristeza, a importância de identificar esses fatores, trabalhar o planejamento familiar, e daí aqui a gente abre um parênteses, né, da questão da gravidez e amamentação numa pessoa que necessita de um cuidado mais intensivo. A gente sabe hoje que os estudos mostram, de um modo geral, inibidores de recaptação de serotonina têm uma determinada segurança na gestação, a gente deveria evitar no primeiro trimestre, acompanhar de perto essa gravidez, e saber que pesar o risco e benefício, porque às vezes é mais arriscado manter uma pessoa com uma depressão, com uma situação de sofrimento, uma gestante, do que realmente introduzir um antidepressivo de inibidor de recaptação de serotonina. Aconselhar o paciente e daí explicar sobre o que é a depressão, explicar que não é só um desequilíbrio neuroquímico, que tem a ver com o contexto, para que ele entenda que as mudanças do contexto também são necessárias para o tratamento. E explicar que é muito comum e que não é um problema de personalidade, uma fraqueza, preguiça, e trazer para vocês esse vídeo também da Organização Mundial de Saúde, que eu tenho um cachorro preto, que é muito interessante, que traz toda essa reflexão sobre o que é depressão e é autoexplicativo para o usuário, às vezes para o familiar, que talvez pensa que aquilo é uma pessoa fraca, preguiçosa. Depois a gente vai compartilhar com vocês. Explicar para a pessoa que os sentimentos de autoagressão e suicídio são comuns e que se ela sentir, se ela deve procurar ajuda. Ajudar ela da mesma forma a escolher estratégias. Então aqui, ó, vamos lá. O que você pode fazer, que a gente pode te ajudar para juntos você fazer dessas que estou te apresentando aqui para conseguir lidar com essa situação. E no tratamento medicamentoso, a gente vai sempre, primeiramente, a gente está à frente de uma pessoa com depressão moderada, que a gente pode escolher o antidepressivo aí como uma opção, mas a gente vai considerar outras intervenções técnicas que a gente não necessariamente precisa ter uma formação total específica, que a gente quer fazer pequenas formações para vocês, mas que vão ajudar, e o apoio da equipe multiprofissional quando existente. E no Telepsi a gente vai encontrar também para profissionais vários vídeos que ajudam a gente aprender um pouco sobre essas técnicas e usá-las dentro da nossa consulta. A gente traz também a questão da habilidade de comunicação, diversos livros e cada vez mais atualizados. Dentro de todos esses livros que a gente tem, dentro da já reconhecida medicina centrada na pessoa, tem uma técnica que é o mapa psicoterápico, que ele é utilizado principalmente quando a gente indica não tratamento. E a gente trouxe um pouquinho disso, dos passo a passo dessa técnica, para discutir com vocês. Pode passar? Pode passar 2 já, vai. Mais um. Então, quando a gente vê um paciente, vem um paciente para nós com uma necessidade psicológica, volta um só, Ronaldo, desculpa. A gente tem que pensar que desde o momento em que a gente está fazendo a avaliação, a anamnese, que a gente está lá na parte do S ainda desse paciente, isso já faz parte do nosso médico enquanto remédio, enfermeiro enquanto remédio. Então, a gente tem que começar com uma escuta empática, uma escuta que vai alternar entre perguntas abertas, perguntas fechadas, paráfrases, para realmente elucidar e que o paciente se sinta ouvido, silêncios clarificadores, silêncios que o paciente sinta, com marcadores de comunicação não verbal, principalmente agora que a gente usa máscara, muito importante isso. Tentando sempre clarificar quando o paciente usar termos muito indefinidos, eu me sinto mal, eu não durmo bem, por que você acha que você não se sente bem, o que é para você se sentir mal, e tentando inclusive técnicas de espelhamento já durante a anamnese. Quando a gente faz isso desde a anamnese, o que a gente está tentando fazer? Tanto elucidar o que é o problema para o paciente, quanto em paralelo já mostrar para ele que a gente está escutando ele. Pode passar o próximo. Na sequência, já na anamnese também, a gente vai precisar construir uma versão formal conjunta com esse paciente, que é uma sumarização. Como é que vai funcionar essa sumarização? Pode passar, por favor? Essa sumarização vai ser quando a gente vai tentar acordar com o paciente o que é o problema dele, qual que é a explicação para o problema dele, e se ele realmente concorda com aquilo que a gente acredita, que são sentimentos associados com o problema dele.
Então, nesse momento, com muito cuidado para não parecer que a gente está inferindo ou tomando conclusões precipitadas, a gente tem que sumarizar para o paciente mesmo. Então, a senhora está me dizendo que desde que o filho da senhora se casou e a senhora ficou sozinha, a senhora foi percebendo que pouco a pouco ficou mais triste, sem vontade de fazer nada e comer. É isso? Eu estou certo? Entendi certo? Quando a gente faz isso, além de estar construindo uma versão inicial para dar sequência aos próximos passos da consulta, o paciente começa a ter alguns insights do que ele pensa a respeito daquilo e fazer correlações se ele ainda não fez. Por exemplo, com a saída do filho de casa e o início da tristeza. Pode passar o próximo. Depois de fazer essa sumarização, vai ser bem importante que a gente comece um processo de desconstrução e ressignificação. Dentro da desconstrução, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar romper os paradigmas e expectativas irreais do paciente e principalmente aquela questão de desvincular de que seja um problema estritamente sanitário. Ou seja, trazer para essa pessoa de que não necessariamente a resposta para o problema dela está num problema, está na consulta com o médico, na consulta com o psiquiatra, na consulta com o enfermeiro, na consulta com o psicólogo, trazer para ela, inclusive, de que aquilo não necessariamente é um problema, de que aquilo não vai ser traduzido dentro do sistema de saúde de maneira geral, de que talvez eu precise sim do apoio do CRAS, do apoio da educação. Pode passar, Ronaldo? Fazendo na sequência uma ressignificação para ela. De nada adianta eu virar para ela e falar, não me parece que isso seja algo grave. Eu tenho que explicar para ela e tentar realmente traduzir para ela de que aquilo não é algo patológico. Então, perder o apetite quando a gente passa por situações como a que você passou é algo comum, não é preciso se alarmar, então eu não preciso solicitar esse exame nesse momento. Sentir-se muito triste quando alguém que a gente gosta, que a gente ama, morre, é algo natural, é algo que ocorre com a maioria das pessoas, trazendo para ela, inclusive, essa sensação de pertencimento e fazendo reflexões. Como que você esperava que outra pessoa, com as mesmas situações que você, lidasse com a situação? Como que outra pessoa que você gosta lidaria com uma situação parecida? O que você diria para alguém que você gosta em uma situação parecida? Tentando trazer ela para a interpretação do fato e a correlação entre o que ela está sentindo com os acontecimentos que se passaram. Pode passar? Pensando que toda essa escuta terapêutica, ela vai precisar no final, e ainda que a gente não ofereça para a pessoa aquilo que ela de início era a demanda inicial, seja um medicamento, seja um encaminhamento para psicologia, seja um encaminhamento para psiquiatria, alertar para ela que foi ótimo que ela tenha vindo, que a gente pudesse esclarecer que não haviam sinais de alerta dentro do quadro que ela nos traz, que a gente entende sim que aquilo está causando um sofrimento muito grande, que esse sofrimento é extremamente válido e compatível com o que ela está passando, e que apesar dela não necessitar desse encaminhamento, dela não necessitar dessa medicação, a gente vai continuar acompanhando ela, ou seja, ela vai sim retornar para a gente reavaliar e que ela pode voltar a qualquer momento se qualquer dúvida ou qualquer outro novo sintoma ou sensação surgir. Isso é muito importante porque é assim que a gente começa a perspectiva de psicoeducação dessa pessoa, dela entender que não necessariamente o sofrimento dela, a emoção, está correlacionada de maneira direta à necessidade de uma medicação, à necessidade de uma intervenção, ainda que seja uma intervenção psiquiátrica, psicoterápica. A gente trouxe para vocês também uma sumarização, que é uma sumarização do BMJ. Ele tem essa sumarização de maneira geral para depressão, e ele divide as intervenções necessárias para cada nível de depressão, desde uma depressão leve até a depressão leve, porém com sintomas refratários, até a depressão moderada severa. Dentro dessa perspectiva, pode passar. Para a depressão leve, que em geral são os quadros que se confundem com o transtorno mental comum, com a tristeza, com a ansiedade, com a ansiedade não, com o paciente estressado e triste. Nesses casos, o que a gente vai recomendar para esse paciente? Um monitoramento ativo, que é a recomendação mesmo para o paciente de que, olha, eu vou te avaliar novamente, se qualquer coisa surgir, a gente vai ver de novo, a gente está do seu lado, mostrando para ele que a equipe está aqui para ajudar ele, pode passar o próximo. Recomendando não só para ele, mas para qualquer outro quadro de problema de saúde mental, a questão da atividade física é uma intervenção que, apesar de uma baixa intensidade, tem uma resolução muito grande. Então, qualquer tipo de atividade física que o paciente inicie, a gente tem uma evidência de que tem uma repercussão muito positiva, em especial em casos de depressão leve e transtornos mentais comuns. Pode passar o próximo.
Além disso, a gente tem algumas iniciativas de como se fosse autocuidado, de terapia autodirigida mesmo. Dentro daquele site que eu mostrei para vocês, pode passar o próximo, tem uma areazinha que é self-help. Tem uma série de leaflets, de panfletos, de tabelas de reconstrução cognitivo-comportamental mesmo, que são para a gente entregar para o paciente começar a fazer esse registro, para ele começar a entender qual é a situação em que eu me sinto ansioso, qual é a situação em que eu me sinto deprimido, o que é essa emoção que eu estou sentindo mesmo, eu consigo nomear cada emoção que eu tenho, eu consigo desencadear e pensar qual o pensamento que me gera essa emoção, ou qual o pensamento que vem derivado dessa emoção. Pode passar o próximo. Ou mesmo instrumentos, como são instrumentos de avaliação de pensamento. Eu gosto bastante desse instrumento aqui, tem ele traduzido para português também naquele site, que são instrumentos para a gente avaliar e que o paciente comece uma reconfiguração cognitiva ele mesmo. Então, à medida em que ele vai preenchendo, qual é a situação em que eu senti aquilo, eu gosto desse aqui, inclusive, para ansiedade sobre saúde, o paciente que fala que está tendo taquicardia, palpitação, síndrome das pernas inquietas, para que ele comece a sumarizar em que momento que aquilo aconteceu, qual era a emoção que ele estava sentindo, qual era o pensamento automático que vinha naquela situação. Por exemplo, eu sinto o coração acelerar e eu penso que eu vou ter um ataque cardíaco. E aí ele mesmo vai começar a pensar quais são as evidências que eu tenho para acreditar que essa dor, que esse desconforto que eu estou sentindo vão me levar a um ataque cardíaco. Quais são os dados de realidade que contrariam esse pensamento automático que eu estou tendo? E como é que eu posso lidar com isso? Eu posso ligar para alguém, eu posso conversar com alguém, eu procuro atenção com a minha equipe de atenção primária. Então, esses leaflets todos estão disponíveis lá e depois a gente vai mandar para vocês também. Pode passar o próximo? Nos casos de depressão leve, mas com uma recorrência muito grande, a gente tem outras estratégias que a gente pode utilizar. A gente não encontrou nenhuma dessa autodirigida aqui no traduzida já, mas é bem provável que a gente já tenha, e é utilizada, inclusive, em vários outros sistemas de saúde, que são terapias cognitivo-comportamentais autodirigidas mesmo pelo computador. Pode passar? Os grupos de terapia cognitivo-comportamental também servem tanto para depressões leves quanto para depressões leves com sintomas refratários. Pode passar o próximo. A questão dos counselings, que são os aconselhamentos de maneira geral, que servem também para essas depressões leves com sintomas refratários e para os transtornos mentais comuns com bastante repercussão em qualidade de vida. Então, nesses sistemas de aconselhamento, nós temos desde a entrevista breve, entrevista motivacional, até outros tipos de abordagem. Pode passar, eu trouxe algumas para mostrar para vocês, e são todas intervenções que devem ser feitas já pela equipe de atenção primária. Não necessariamente a gente precisaria encaminhar para um psicólogo fazer essa intervenção, não necessariamente a gente precisaria encaminhar para um psiquiatra para começar essa intervenção. Para cada tipo de paciente, para cada tipo de mudança comportamental que eu quero, a gente tem um tipo de ferramenta adequada para isso, mas que elas são todas ferramentas para serem utilizadas de 15 a 20 minutos no máximo, para serem aplicadas por médicos e enfermeiros. Pode passar? Dentro dessas terapias, a terapia que a gente tem mais evidência, e é uma terapia que, inclusive, dentro da medicina de família é a mais estabelecida, é a terapia de resolução de problemas. Pode passar? Dentro da terapia de resolução de problemas, ela, apesar de ser indicada para pacientes que tenham transtornos mentais comuns especificados e depressão leve refratária, a gente precisa de uma capacidade cognitiva do paciente que ele já tenha um problema muito bem definido, para que a gente consiga fazer a terapia em si. São feitas algumas sessões também dentro da atenção primária, mas com sessões de 10 a 15 minutos no máximo. Se o paciente ainda não tem um problema muito bem estruturado, dá para a gente utilizar, inclusive, aqueles leaflets, aquelas ferramentas que eu mostrei anteriormente, para que o paciente comece a pensar sobre, para estruturar o problema, para depois a gente passar na sequência para a terapia de resolução de problema. Pode passar o próximo? Aqui é só um exemplo de um quadrinho de terapia de resolução de problema. Pode passar o segundo, já que já está preenchido. Para
para exemplificar para vocês mais ou menos como é que é essa terapia de resolução de problema, né? O paciente vai ter que sumarizar qual que é o problema para ele, e ele mesmo, com a nossa ajuda, vai começar a pensar em quais são as possíveis soluções para esse problema, quais são as vantagens para essa solução, quais as desvantagens para essa solução, para que depois ele consiga, olhando para essas vantagens e desvantagens, decidir qual que é a melhor solução para ser implementada e quais os passos que ele vai ter que fazer para colocar essa solução em prática. Pode passar? Agora, pensando naquele paciente que já tem uma depressão de moderada ou sintomas muito frequentes, tanto de ansiedade quanto de depressão, aí a gente já começa a falar de intervenções que são intervenções que em algumas unidades nós já temos disponíveis, seja com um grupo de psicólogos, seja com formação específica de médicos e enfermeiros, mas que são intervenções mais estruturadas, como Mindfulness. Pode passar? A gente até tem alguns aplicativos que dá para a gente orientar, o Lojong é um deles, que é gratuito, que dá para orientar a autoaplicação, mas que é um pouquinho mais complexa. As terapias interpessoais, que aí, principalmente para os casos moderados e mais graves, com certeza nós vamos precisar, e vamos precisar de uma maneira mais intensiva, e aí a gente foge um pouquinho da questão da atenção primária, a gente realmente precisa da equipe de apoio. Pode passar. Terapia cognitivo-comportamental, que serve para todos os espectros, desde o transtorno mental comum, até a depressão leve, até as depressões moderadas a severas, até a questão do paciente com sintomas recorrentes, são excelentes terapias, e na nossa rede, nesse momento, a gente tem que pensar realmente na questão das clínicas solidárias que nós temos, né? A gente não consegue aplicar dentro da atenção primária. Pode passar? E aqui a gente trouxe um exemplo de uma carta que ficou bem famosa mesmo, dessa prescrição de não tratamento, né? Que na necessidade de orientar para o paciente, realmente prescrever para o paciente que ele não precisava. Não, eu não vejo nenhuma razão de prescrever nesse momento antidepressivo, você está apenas triste, um acontecimento doloroso dói, a solução para a dor não é uma solução puramente química, você certamente tem força suficiente para seguir em frente e encontrar os recursos para agir e reagir. Que é mais ou menos isso que, independente de se a gente vai ou não prescrever uma medicação, indicar uma terapia, realizar uma terapia ou um aconselhamento, é muito importante que a gente entenda que as necessidades fisiológicas, psicológicas dos pacientes perpassam muito além do que a pura alteração química, né? Vou passar de volta para o Ronaldo para ele concluir sobre a questão das medicações.